Olá! Hoje a gente vai fazer uma análise detalhada de uma peça central da nossa democracia, o Poder Judiciário brasileiro. É fundamental, claro, mas, convenhamos, entender como ele funciona pode parecer um desafio e tanto, né? Com certeza, é um sistema complexo. Pois é. A gente recebeu um material de estudo bem completo sobre o assunto, focado em direito constitucional, e a nossa missão aqui é garimpar o essencial, sabe? Para ter uma visão clara e rápida desse poder. Boa. Vamos explorar as funções do judiciário, o que garante a independência dele, como os tribunais se organizam e também aquelas ferramentas poderosas, tipo remédios constitucionais e controle de constitucionalidade. Assunto-chave. A ideia é ir além da teoria, né? Pegar as implicações práticas e os debates importantes que estão lá nas fontes. Então, bora começar a desembrulhar isso. Vamos lá. Decidir conflitos. Mas não é só isso, certo? Exatamente. A função principal, que a gente chama de típica, é a jurisdição, ou seja, dizer o direito, resolver as brigas aplicando a lei, né? Basicamente, é o Estado substituindo a vontade das partes pela decisão dele. Ok. Só que o judiciário também tem funções que não são de julgamento, as chamadas atípicas. Ah, é? Tipo o quê? Por exemplo, ele atua como legislador quando cria os regimentos internos dos tribunais. Ali ele está definindo as próprias regras de funcionamento. Faz sentido. E também tem uma função administrativa bem forte. Ele gerencia o próprio pessoal, faz contratos, cuida do orçamento. Ah, então ele meio que administra a própria casa, além de julgar os casos dos outros. Entendi. Isso. E para essa função principal, a de julgar, funcionar bem, tem os princípios básicos, né? Quais? O juiz tem que ser imparcial, claro. O judiciário geralmente só age se for provocado. É o tal princípio da inércia. Certo, tem que bater na porta. Exato. E as decisões finais têm força para se tornar definitivas, a famosa coisa julgada, para dar segurança jurídica, né? Entendido. E como é que as pessoas e seus problemas chegam até o judiciário? A gente fala muito em acesso à justiça, mas isso sempre foi assim? Mudou com o tempo? Mudou bastante. Tem um estudo clássico de Capella Elliott e Garth, que fala das ondas de acesso à justiça. É bem interessante. Ondas? Como assim? A primeira onda foi para quebrar a barreira do dinheiro, sabe? Criar assistência judiciária gratuita para os mais pobres poderem buscar seus direitos na justiça. Ah, para superar a questão financeira. Exatamente. Aí a segunda onda percebeu que muitos problemas afetavam grupos inteiros de pessoas. Aí surgiram ferramentas para proteger direitos coletivos, difusos, como a ação civil pública, por exemplo, para lidar com esses conflitos de massa. Entendi. E a terceira onda? O que ela trouxe? A terceira onda é mais ampla, ela questiona o sistema todo, na verdade. Como assim? Ela incentiva a pensar além do processo judicial tradicional, buscar soluções como mediação, conciliação, até arbitragem. A ideia de desjudicializar um pouco as coisas, sabe? Tirar um pouco o peso dos tribunais. Ah, buscar alternativas ao processo formal. Isso. Mas, claro, tudo isso sem esquecer o princípio fundamental que está lá na nossa Constituição no artigo 5º. A lei não pode impedir que o judiciário analise qualquer lesão ou ameaça a direito. É o princípio da inafastabilidade da jurisdição. Esse princípio é absoluto? Ou tem alguma exceção, alguma condição? Ele é uma cláusula pétrea, então é super protegido. Mas tem sim algumas situações específicas em que se exige algo antes de ir à justiça. Não é bem uma exceção, mas uma condição. Por exemplo? Olha, para pedir um benefício do INSS na justiça, o Supremo decidiu, lá no Ré 631240, que geralmente você precisa primeiro pedir na via administrativa. Ah, tem que tentar resolver direto com o INSS antes. Isso. E para usar o habeas data, para pedir informações suas que estão com o governo, você tem que provar que pediu antes e não deram, ou que demoraram demais para responder. Entendi. E tem também a questão da justiça desportiva. Em casos de disciplina e competição esportiva, a regra é esgotar as instâncias da justiça desportiva antes de poder levar para o judiciário comum. Faz sentido, são os filtros, né? Para organizar o fluxo. Agora, mudando um pouco, para que o judiciário possa tomar decisões justas, sem pressões, a independência é crucial. Como é que ela é garantida na prática? Essa independência é protegida por um conjunto bem forte de garantias. A gente pode dividir em duas categorias para ficar mais fácil.
As institucionais, que protegem o judiciário como um todo, como órgão, Certo. e as funcionais, que protegem o juiz individualmente, a pessoa do magistrado. Ok, vamos começar pelas institucionais. Quais são as principais garantias do judiciário como instituição? São duas grandes: autonomia orgânica administrativa e autonomia financeira. Explica um pouco melhor. A autonomia orgânica administrativa significa que os tribunais têm liberdade para eleger seus próprios dirigentes, para fazer seus regimentos internos, organizar as secretarias, propor a criação de novas varas. Basicamente, eles se auto-organizam. Uhum. Inclusive, teve uma emenda constitucional recente, a 134 de 2024, que mexeu um pouco nas regras de eleição em tribunais de justiça maiores. Certo. E a financeira? A autonomia financeira permite que eles elaborem suas próprias propostas de orçamento. Claro, dentro dos limites da Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO. Entendi. E também garante que o dinheiro que entra com as custas e taxas judiciais seja usado exclusivamente para bancar a própria justiça. Ok, essas protegem a instituição. E as garantias dos juízes? Aquelas que dão segurança para eles decidirem sem medo. Essas são bem conhecidas, né? A primeira é a vitalicidade. Vitalicidade, o que significa? Significa que, depois de 2 anos no cargo, isso para quem entra por concurso na primeira instância, o juiz só perde o cargo por uma sentença judicial definitiva transitada em julgado. É uma estabilidade muito, muito forte. Nossa, E um detalhe: quem entra pelo 5º Constitucional ou quem é indicado pelo presidente como ministros de tribunais superiores já tem essa garantia desde o início, desde a posse. interessante. E tem exceção? A exceção mais conhecida são os ministros do STF, em caso de crime de responsabilidade. Aí eles podem ser julgados e perder o cargo pelo Senado Federal. Ok. Qual a próxima garantia? Depois tem a inamovibilidade. O juiz não pode ser removido do local onde ele trabalha, da comarca ou tribunal, contra a vontade dele. Não pode ser transferido como punição, por exemplo? Exato. A não ser que seja por motivo de interesse público relevante, e isso tem que ser decidido pela maioria absoluta do tribunal, ou do Conselho Nacional de Justiça, o CNJ. Entendi. E a última? E por fim, a irredutibilidade de subsídios. O salário do juiz, o subsídio, não pode ser reduzido. Essa garantia protege o valor nominal. Uau, é um escudo bem forte mesmo. Imagino que a ideia seja blindar totalmente contra pressões externas, né? Políticas, econômicas. Exatamente essa é a intenção. Garantir que o juiz decida apenas com base na lei e nas provas que estão no processo, sem medo de retaliação, sem medo de perder o cargo ou ter o salário cortado. Faz todo sentido. Claro que isso também gera debates, né? Sobre a responsabilidade e accountability dos juízes, como controlar eventuais abusos. Mas a regra constitucional é essa proteção robusta para tentar garantir a imparcialidade. Certo. E tem também as chamadas quarentenas, que são importantes. Quarentenas. Tem a de entrada. Para poder ser juiz, precisa comprovar no mínimo 3 anos de atividade jurídica. E tem a de saída. O juiz que se aposenta ou pede para sair não pode advogar no mesmo tribunal de onde ele saiu pelo prazo de 3 anos. Para evitar conflito de interesse, imagino. Exatamente. Entendi a lógica das garantias. E essa estrutura toda do judiciário, como ela se organiza? A gente ouve falar de tantos tribunais, quais são os principais? O judiciário no Brasil é bem ramificado mesmo. Tem a justiça comum, que se divide em estadual e federal. E tem as justiças especializadas, a do trabalho, a eleitoral e a militar. Cada uma com seus juízes e tribunais. Certo. E lá no topo? No topo da pirâmide, a gente tem os tribunais superiores. O principal deles é o Supremo Tribunal Federal, o STF. O guardião da Constituição, né? Exatamente. Ele é o guardião final da Constituição. São 11 ministros escolhidos pelo presidente da República e aprovados pelo Senado. Eles precisam ter idade entre 35 e 70 anos na data da posse, notável saber jurídico e reputação ilibada, sem manchas. E o que o STF faz, na prática? Qual o trabalho dele? A competência dele é enorme, muito vasta. Ele julga as ações mais importantes sobre a constitucionalidade das leis, como a ação direta de inconstitucionalidade, a ADI, e a ação declaratória de constitucionalidade, a ADC. Aquelas que decidem se uma lei vale ou não para todo mundo. Isso.
E também processa e julga altas autoridades em crimes comuns, tipo presidente, vice, ministros de Estado, membros do Congresso Nacional. Uhum. E analisa recursos muito importantes, como o recurso extraordinário, além de habeas corpus e mandados de segurança contra certos atos específicos de outras autoridades ou tribunais. E essa questão do foro privilegiado, que sempre dá o que falar, mudou alguma coisa? Mudou, e tem mudado bastante. O STF primeiro restringiu bastante o alcance do foro para deputados e senadores. Foi na decisão da AP 937, dizendo que só valia para crimes cometidos durante o mandato e relacionados à função. Certo. Mas, recentemente, numa outra decisão, no HC 232.627, ele voltou a entender que o foro continua valendo para crimes ligados à função, mesmo depois que a pessoa deixa o cargo. É um tema que ainda gera muita discussão. Entendi. E abaixo do STF tem o STJ, o Superior Tribunal de Justiça, certo? Isso, o STJ. Ele tem no mínimo 33 ministros e uma composição bem interessante, bem mista. Como assim mista? Um terço dos ministros vem dos desembargadores dos tribunais de justiça dos estados. Outro terço vem dos juízes dos tribunais regionais federais, os TRFs. E o último terço vem da advocacia e do Ministério Público. Ah, é o famoso quinto constitucional aplicado lá, mas com essa divisão em terços. A lógica é parecida com a do quinto, de trazer gente de fora da magistratura de carreira. O STJ é visto como o guardião da lei federal. A missão dele é uniformizar a interpretação da legislação federal em todo o país. E quem ele julga? Ele julga, por exemplo, governadores em crimes comuns, desembargadores dos TJs e TRFs, membros dos tribunais de contas dos estados e do TCU. E também julga os recursos especiais, os RESPs, que são aqueles que discutem justamente a violação de lei federal. Certo. E o CNJ, que você mencionou antes, qual o papel dele nisso tudo? Então, o Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, é um órgão diferente. Ele não julga processos, sabe? Ele não tem função jurisdicional. Ah, ele não decide causas. Não, ele é um órgão de controle. Controle administrativo, financeiro e principalmente disciplinar de todo o Poder Judiciário, com exceção do STF. Entendi. E quem compõe o CNJ? A composição dele é bem diversa. Tem juízes de vários ramos, membros do Ministério Público, advogados indicados pela OAB e até 2 cidadãos indicados pelo Congresso Nacional. E o que ele faz na prática? Ele fiscaliza a atuação administrativa e financeira dos tribunais e juízes, faz planejamentos estratégicos para a justiça e pode aplicar punições administrativas a juízes e servidores que cometem irregularidades. É um mecanismo importante de accountability, de controle interno do próprio judiciário. Falando nesse esquema de trazer gente de fora, o quinto constitucional, como funciona exatamente essa regra? Quem entra por ela? Essa regra do quinto constitucional, que está lá no artigo 94 da Constituição, se aplica a vários tribunais. Os tribunais regionais federais, TRFs, os tribunais de justiça dos estados, TJs, o do Distrito Federal, TJDFT, e também os tribunais regionais do trabalho, TRTs, e o Tribunal Superior do Trabalho, TST. Ok. E o que ela diz? Ela reserva 1/5, ou seja, 20% das vagas nesses tribunais, para serem preenchidas por membros do Ministério Público e por advogados. Certo. Quais os requisitos? Eles precisam ter mais de 10 anos de carreira ou de efetiva atividade profissional, ter notório saber jurídico e reputação ilibada. A ideia principal é trazer outras visões, outras experiências para dentro do judiciário, sabe? Dar uma oxigenada. E como é o processo de escolha, na prática? Funciona assim: a OAB, no caso dos advogados, ou o Ministério Público, no caso dos seus membros, formam uma lista com 6 nomes. É a chamada lista sêxtuplo. 6 nomes. E aí? Essa lista vai para o tribunal respectivo, que faz uma votação interna e reduz para 3 nomes. Aí forma-se a lista tríplice. Certo. Daí essa lista tríplice é enviada para o chefe do Poder Executivo. Se for um TJ, vai para o governador do estado. Se for um tribunal federal ou superior, vai para o presidente da República. E ele escolhe um dos 3 nomes da lista para ser nomeado desembargador ou ministro. Entendi o caminho. E teve alguma discussão recente sobre isso?
Teve sim. Recentemente o STF decidiu, foi na ADI 6.810, que os tribunais podem sim exigir que o advogado que quer entrar na lista tenha um tempo mínimo de inscrição na OAB daquele estado específico. Validou essa exigência. Socorros para direitos ameaçados, né? É uma ótima analogia. São exatamente isso. Ações judiciais especiais, previstas na própria Constituição, para proteger direitos fundamentais quando eles são violados ou ameaçados por alguma ilegalidade ou abuso de poder. E qual o mais famoso? O habeas corpus. Sem dúvida. O habeas corpus, o HC, ele protege o direito mais básico, talvez, que é a liberdade de locomoção, o direito de ir e vir. Certo. Uma coisa bem legal que tem ganhado força é o HC coletivo. Ele tem sido usado para proteger grupos inteiros de pessoas, como, por exemplo, garantir direitos a presos que estão em situações irregulares, em presídios superlotados. Ah, interessante. Amplia o alcance. Exato. E é importante saber algumas coisas sobre o HC. Ele não serve para discutir o mérito de uma punição disciplinar militar. Só se ela foi legal na forma, sabe? Se seguiu as regras. Entendi. E também não cabe HC se a pessoa foi condenada só a pagar uma multa. Isso está na súmula 693 do STF. E uma coisa importante, o juiz pode conceder um HC até mesmo de ofício, quer dizer, sem ninguém ter pedido, se ele perceber uma ilegalidade clara que afeta a liberdade de alguém. Ok. E o mandado de segurança, o MS? Para que ele serve? O mandado de segurança, ou MS, protege o que a gente chama de direito líquido e certo. Líquido e certo. O que é isso exatamente? É um direito que você consegue provar de cara, sabe? Com documentos, sem precisar de uma investigação muito complexa de fatos durante o processo judicial. A prova já tem que estar pronta quando você entra com a ação. Entendi. É para situações mais claras. Isso. E ele é residual, ou seja, você só usa o MS se não for o caso de usar o habeas corpus para a liberdade ou o habeas data para a informação. Certo. E contra quem ele pode ser usado? Geralmente contra atos de autoridades públicas, mas também cabe contra atos de particulares que agem por delegação do poder público. Por exemplo, o reitor de uma universidade particular em questões acadêmicas, ou o dirigente de uma empresa pública ou sociedade de economia mista numa licitação. E tem MS coletivo também, né? Tem sim. O MS coletivo pode ser usado por partidos políticos com representação no Congresso, por sindicatos, entidades de classe ou associações que existam há pelo menos um ano. Eles usam para defender direitos dos seus membros ou da categoria que representam. E precisa de autorização de cada pessoa? Não precisa. Esse é um ponto importante. A súmula 629 do STF diz que a entidade não precisa de autorização individual de cada associado para entrar com MS coletivo. E o STF também já disse que é inconstitucional aquela regra que exigia ouvir a autoridade antes de dar uma liminar em MS coletivo. Isso agiliza a proteção do direito. Entendido. E o habeas data, que é menos falado, talvez? Sim, o habeas data, HD, ele é mais específico. Garante basicamente dois direitos relacionados a informações pessoais que estejam em bancos de dados do governo ou de caráter público. Quais direitos? O direito de conhecer as informações que existem sobre você nesses bancos de dados e o direito de pedir para corrigir dados que estejam errados ou para fazer alguma anotação, algum complemento. E tem algum requisito especial para entrar com o HD? Tem um crucial, que sempre cai em prova e é super importante na prática. Para entrar com habeas data, você precisa provar que tentou resolver administrativamente antes e não conseguiu, ou seja, que houve uma recusa em fornecer ou corrigir a informação, ou então uma demora injustificada para responder em seu pedido. A súmula 2 do STJ confirma isso. Tem que ter essa tentativa prévia. Ah, não pode ir direto para a justiça. Exato. E é uma ação bem pessoal, né? Mas o STJ já admitiu que o cônjuge pode pedir pelo falecido, por exemplo, para acessar ou retificar informações. Certo. E para fechar os remédios, falta o mandado de injunção. Para que serve esse? O mandado de injunção, o MI, é a ferramenta para usar quando um direito que está previsto na Constituição não pode ser exercido na prática porque falta uma lei ou uma norma para regulamentar como ele funciona. Falta a regra do jogo. Pode dar um exemplo? O exemplo clássico é o direito de greve do servidor público. A Constituição garante, mas por muito tempo não existia uma lei específica para eles.
O MI foi usado para que o judiciário desse uma solução enquanto a lei não vinha. Entendi. E mesmo se tiver um projeto de lei parado no Congresso, ainda cabe MI? Cabe sim. Se a demora do Congresso em aprovar a lei for excessiva, injustificada, a omissão continua. E o MI pode ser usado. Não precisa esperar para sempre. E quem pode entrar com MI? Pode ser individual, qualquer pessoa que tenha seu direito inviabilizado, ou pode ser coletivo. Os legitimados por MI coletivo são parecidos com os do MS coletivo, partidos, sindicatos, entidades de classe, associações, mas inclui também o Ministério Público e a Defensoria Pública, que têm um papel importante na defesa de direitos coletivos e de pessoas necessitadas. E qual o efeito da decisão no MI? A decisão pode determinar as condições para que o direito seja exercido até que a lei venha, e esses efeitos podem até ser estendidos para outras pessoas que estejam na mesma situação. Realmente, são ferramentas essenciais para garantir direitos na prática. Agora, para a gente garantir que todo o sistema funcione sobre a Constituição, tem o controle de constitucionalidade. Como é que o Judiciário verifica se as leis estão de acordo com a Constituição, se elas estão valendo? Ótima pergunta. O ponto de partida é a ideia fundamental de que a Constituição é a lei suprema do país. Nenhuma outra lei ou ato normativo pode contrariar o que ela diz. É a supremacia da Constituição. Certo. E como se controla isso? Existem basicamente dois grandes modelos de controle no mundo que inspiraram o nosso. Tem o modelo difuso, que nasceu lá nos Estados Unidos, no famoso caso Marbury versus Madison. Difuso. Nesse modelo, qualquer juiz, em qualquer processo que ele esteja julgando, pode analisar se uma lei que ele precisaria aplicar naquele caso específico é constitucional ou não. Se ele achar que não, ele simplesmente deixa de aplicar a lei naquele caso concreto. Ah, então a decisão vale só para aquele processo. Em regra, sim. Os efeitos são só entre as partes do processo, o que a gente chama de interpartes. E a decisão geralmente tem efeito retroativo, ex tunc, como se a lei nunca tivesse valido para aquela situação. Entendi. E o outro modelo? O outro é um modelo concentrado, que é mais típico da Europa, inspirado no modelo austríaco. Nele, existe um tribunal específico, geralmente a Corte Constitucional, que tem o poder de analisar a lei em tese, de forma abstrata. Abstrata. Como assim? Fora de um caso concreto específico, a ação é proposta diretamente para discutir a validade da lei em si. E a decisão desse tribunal vale para todo mundo, tem efeito geral, erga omnes. E no Brasil? Qual a gente usa? O Brasil, como em muitas outras coisas, adotou um sistema misto. A gente combina elementos dos dois modelos. Como funciona essa mistura? A gente tem o controle difuso, qualquer juiz pode fazer. Mas tem uma regra importante para os tribunais, que é a cláusula de reserva de plenário. Está lá no artigo 97 da Constituição. Reserva de plenário? Isso. Ela diz que os tribunais, com exceção do STF e das turmas recursais dos juizados especiais, só podem declarar que uma lei é inconstitucional pelo voto da maioria absoluta de todos os seus membros, ou do seu órgão especial, que é um grupo menor de desembargadores, nos tribunais maiores. Ah, então não pode uma turma pequena do tribunal fazer isso sozinha. Exatamente. Tem que levar a questão para o colegiado maior. E a súmula vinculante 10 do STF reforça isso. Mesmo que o tribunal não diga com todas as letras declaro inconstitucional, mas na prática afaste a aplicação da lei por considerá-la inválida, ele tem que seguir essa regra do plenário. É para dar mais segurança e uniformidade. Entendi. E o controle concentrado no Brasil? Onde ele acontece? O controle concentrado acontece principalmente lá no STF. É feito através de ações específicas, como a ADI, Ação Direta de Inconstitucionalidade, a ADC, Ação Declaratória de Constitucionalidade, e a ADPF, Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental. E qual a característica dessas ações? Elas são chamadas de processo objetivo, porque o foco não é discutir um direito individual de alguém, mas sim a validade da lei em si, de forma abstrata, para defender a própria Constituição.
E isso tem alguma consequência prática no processo? Tem várias. Por exemplo, quem entra com a ação não pode simplesmente desistir dela no meio do caminho. O STF pode analisar a constitucionalidade da lei usando fundamentos diferentes daqueles que foram apresentados por quem entrou com a ação, desde que dentro do que foi pedido. E aquelas regras processuais especiais que beneficiam a fazenda pública, como prazo em dobro para recorrer, intimação pessoal, geralmente não valem nesse tipo de processo. Entendi. É um processo focado na lei mesmo. E se o problema for o ao contrário? Não uma lei que existe e é inconstitucional, mas a falta de uma lei que deveria existir. Uma omissão. Aí a gente tem ferramentas específicas para controlar a omissão. Existe a ação direta de inconstitucionalidade por omissão, a ADO, que também é julgada pelo STF no controle concentrado. Ela serve para cobrar uma providência do poder que está sendo omisso. Certo. E tem o próprio mandado de injunção, que a gente já falou lá nos remédios. Ele também serve para lidar com a omissão, mas aí no caso concreto, para garantir o exercício de um direito individual ou coletivo que está sendo impedido pela falta da norma. Ok. E tem algum debate atual sobre esses modelos de controle? Alguma coisa mudando? Tem sim um debate bem interessante sobre o que alguns chamam de abstrativização do controle difuso. Abstrativização? O que é isso? A ideia é que as decisões do STF no controle difuso, especialmente quando ele julga recursos extraordinários que têm repercussão geral reconhecida... Aqueles casos que valem para muitos outros iguais. Exatamente esses. A ideia é que essas decisões do STF, mesmo tomadas num caso concreto, controle difuso, estão ganhando efeitos cada vez mais parecidos com os do controle concentrado, ou seja, valendo para todo mundo, erga omnes, e vinculando as decisões dos outros juízes e tribunais. Então os dois modelos estão ficando mais parecidos na prática. É o que muitos estudiosos apontam. Isso meio que aproxima os dois sistemas. Há quem diga, inclusive, que até o papel do Senado, que pela Constituição deveria suspender a execução da lei declarada inconstitucional pelo STF no controle difuso, estaria mudando, talvez virando quase só um ato para dar publicidade à decisão do Supremo, já que ela já teria força por si só. Nossa, interessante essa evolução. Sim, e teve até um caso famoso, o do amianto na ADI 3406, embora fosse a ADI, a discussão tocou nesse ponto, onde o STF acabou dando efeito geral, erga omnes, a uma decisão sobre a inconstitucionalidade de uma lei estadual, mesmo que tecnicamente fosse um controle incidental ali. Mostra essa tendência. Essa mistura e evolução dos modelos é fascinante mesmo. Agora, mudando um pouco o foco para a gente ir caminhando para o final, a Constituição garante muitos direitos sociais, saúde, educação, moradia, né? São fundamentais. Mas a gente sempre ouve o governo dizer que não tem dinheiro para tudo. O judiciário pode obrigar o Estado a garantir esses direitos mesmo com essa alegação de falta de recursos? Essa é uma das áreas mais tensas e, ao mesmo tempo, mais importantes da atuação do judiciário hoje em dia. De um lado, você tem direitos fundamentais, garantidos na Constituição, que são essenciais para a dignidade das pessoas. Do outro, você tem a realidade dos orçamentos públicos que são limitados. É a briga do direito com a falta de dinheiro. Exatamente. E aí surge a discussão sobre a chamada reserva do possível. Reserva do possível? Exato. O que é isso? É basicamente o argumento que o poder público usa, dizendo, olha, eu até gostaria de cumprir essa ordem judicial de garantir esse direito para todo mundo, mas eu não tenho como. Ou porque realmente falta dinheiro, ou porque eu tenho outras prioridades que foram definidas democraticamente e que também precisam de recursos. É uma limitação baseada na realidade fática e jurídica. Mas essa alegação de não tem dinheiro basta para o governo não cumprir? Jeito nenhum. O judiciário e a doutrina, os estudiosos do direito, são bem firmes nisso. Quem tem que provar essa impossibilidade é o poder público. Não basta só alegar genericamente falta dinheiro. Tem que mostrar concretamente, com dados, por que não dá para fazer aquilo que está sendo pedido. Entendi. Tem que justificar de verdade. Exato. E mais importante ainda, a reserva do possível não pode ser usada como desculpa para anular completamente direitos que são considerados essenciais, o chamado mínimo existencial. Mínimo existencial.
O que seria isso? É um núcleo básico de direitos que são considerados indispensáveis para uma pessoa ter uma vida minimamente digna. Coisas como acesso à saúde básica, educação fundamental, assistência social para quem realmente precisa, direitos sem os quais a dignidade humana fica comprometida. E nesses casos do mínimo existencial, a justiça age mais? A tendência é essa. Nesses casos, a justiça tende a intervir mais para garantir que esses direitos sejam cumpridos, mesmo que isso implique custos para o Estado. A ideia é que garantir a dignidade humana tem que ter prioridade sobre as limitações orçamentárias, dentro de um limite razoável, claro. E a gente vê isso acontecendo na prática. Tem exemplos? Vemos direto nos tribunais. Na área da saúde, por exemplo, é muito comum o judiciário determinar que o governo forneça medicamentos. O STJ até fixou alguns critérios para conceder aqueles remédios mais caros, que não estão na lista padrão do SUS. Quais critérios? Basicamente precisa de um laudo médico bem fundamentado mostrando que aquele remédio é essencial para o paciente. Precisa provar que as opções que o SUS oferece não servem ou não funcionam para o caso. E, como regra, o medicamento precisa ter registro na Anvisa. Se não tiver registro na Anvisa, a situação fica mais complicada e a ação geralmente tem que ser movida contra a União. Entendi. E na educação? Na educação também tem decisões importantes. O STF já disse, por exemplo, que a gratuidade do ensino público obrigatório, fundamental e médio, não impede que as universidades públicas cobrem mensalidade em cursos de pós-graduação lato sensu, as especializações. Validou também a lei do piso nacional dos professores, considerou constitucional, e diz que é permitido o ensino religioso confessional nas escolas públicas, desde que a matrícula seja facultativa, ninguém seja obrigado. E o financiamento da educação? O Fundeb, que é o principal fundo para a educação básica, virou permanente por emenda constitucional e o STF já reforçou que o dinheiro dele não pode ser desviado para outras finalidades que não sejam educação básica. E fora a saúde, educação... Tem outros exemplos também. A Justiça já determinou que o poder público faça obras para garantir acessibilidade em prédios públicos, mesmo com o argumento da reserva do possível. E o STF reconheceu que estrangeiros que moram aqui no Brasil e comprovem a necessidade também têm direito a receber o benefício assistencial da LOAS, aquele pago a idosos e pessoas com deficiência muito pobres. Nossa, realmente. O judiciário acaba tendo um papel muito ativo na concretização desses direitos sociais, né? Mexendo diretamente em políticas públicas e orçamento. Sem dúvida. É um poder que vai muito além de simplesmente resolver conflitos entre particulares. Bom, fizemos um belo passeio, hein? Pela estrutura, pelas garantias, pelas ferramentas e até por essa atuação super importante em direitos sociais. Pra gente amarrar tudo, o que fica dessa nossa exploração do judiciário? Olha, fica a imagem clara de um poder judiciário que é, ao mesmo tempo, extremamente complexo e extremamente poderoso no nosso sistema. Complexo e poderoso? Isso. Ele tem múltiplas funções. Não só julgar. É protegido por garantias fortíssimas para tentar assegurar sua independência, tem uma estrutura enorme, capilarizada por todo o país, e dispõe de ferramentas muito eficazes. Tanto para o cidadão comum buscar seus direitos, como os remédios. Exato, quanto para o próprio sistema manter a Constituição no topo, que é o controle de constitucionalidade. É, sem dúvida nenhuma, uma peça indispensável no nosso quebra-cabeça democrático. Concordo. Só que todo esse poder também traz questionamentos importantes, né? Que tipo de questionamentos? Justamente por ser tão influente, por poder derrubar leis que foram aprovadas pelo Congresso, que é eleito pelo povo, ou por poder determinar políticas públicas que envolvem muito dinheiro, como a gente viu nos direitos sociais. Surge aquela discussão sobre a chamada dificuldade contra-majoritária. Dificuldade contra-majoritária. Explica isso. É a pergunta: como justificar, numa democracia, que um poder formado por pessoas que não foram eleitas pelo voto popular, os juízes e ministros, tenha, em muitos casos, a palavra final sobre decisões que foram tomadas por representantes eleitos? É um ponto de tensão constante, não só no Brasil, mas em várias democracias. Exato, e acho que essa é a grande reflexão que fica mesmo, né? O judiciário tem esse papel crucial de interpretar a Constituição, de proteger direitos fundamentais, e pode, como a gente viu, impactar diretamente a vida das pessoas e os cofres públicos ao garantir direitos sociais. Com certeza. E a pergunta que não quer calar é:
como a gente equilibra esse poder imenso, que é vital para proteger direitos, com a necessidade de que ele também seja controlado democraticamente, que ele tenha legitimidade perante a sociedade, especialmente vindo de um poder cujos membros não passam pelo teste direto das urnas. É a grande questão. Fica aí a provocação para a gente continuar pensando sobre o papel do judiciário na nossa democracia.